Muito antes das invasões, dos reinos ou dos castelos, já existiam culturas que deixaram uma marca profunda na paisagem humana, linguística e genética da região. Os primeiros a chegar não eram agricultores nem guerreiros. Eram grupos de caçadores-coletores que migraram desde o sul após o fim da última era glacial, há uns 14 mil anos. Com os glaciares em retirada, a Escócia começava a oferecer costas mais quentes e rios cheios de vida. Esses povos, resilientes e nomades, seguiam o ritmo das estações. Viviam perto da água, construíam refúgios temporários com madeira flutuante e peles de animais e alimentavam-se de peixes, mariscos e caça selvagem. Sua herança genética, conhecida como ascendência de caçadores-coletores ocidentais, ainda se detecta hoje em muitos escoceses modernos. Junto a eles, os cães desempenhavam um papel-chave. Não como animais de estimação, mas sim como companheiros de caça, vigias e aliados. Esta relação precoce entre humanos e animais seria uma constante na história escocesa. Mas a vida nomade não seria eterna. Por volta de 4000 a.C., novas ondas de migrantes chegaram desde o continente europeu, trazendo algo revolucionário: a agricultura. Os primeiros agricultores introduziram sementes, animais domesticados e um novo modo de vida baseado na permanência. Diferentemente dos caçadores, esses povos construíam moradias estáveis, cultivavam a terra e enterravam seus mortos em tumbas comunais. Sítios arqueológicos como Skara Brae, com suas casas de pedra bem conservadas, revelam-nos detalhes sobre sua organização e sua visão do mundo. Geneticamente, esses agricultores trouxeram consigo uma nova camada de DNA, a dos primeiros agricultores europeus. Na Escócia, no entanto, esta nova população não substituiu por completo os anteriores habitantes. Os dados genéticos mostram uma mistura significativa entre agricultores e caçadores-coletores, especialmente nas zonas mais isoladas do norte e nas terras altas. Esta fusão de culturas marcaria o início de uma diversidade regional que ainda hoje é perceptível. Mas a mudança mais radical ainda estava por vir. Por volta de 2400 a.C., uma nova cultura irrompeu desde a Europa continental, os chamados portadores de vasos campaniformes. Com eles chegaram não só objetos distintivos de cerâmica, mas também avanços na metalurgia e uma marcada transformação genética. As análises de DNA antigo revelam que até 90% da população prévia foi substituída em algumas regiões do Reino Unido. Estes novos povoadores estavam vinculados geneticamente às estepes do leste da Europa e portavam uma variante particular do cromossomo Y, conhecida como R1b, que ainda hoje é comum na Escócia. Suas práticas funerárias eram distintas. Enterravam os indivíduos separadamente, em vez de usar tumbas comunais. Esta mudança sugere não só um novo povo, mas também uma nova forma de entender o mundo e a sociedade. Avançando para o primeiro milénio antes de nossa era, a Escócia entra na Idade do Ferro. Emergem tribos celtas, com idiomas, rituais e estruturas sociais complexas. Consolidam-se grupos como os pictos, os britanos e os gaélicos. Embora compartilhem raízes linguísticas celtas, cada um desenvolveu tradições próprias. Os registros escritos deste período são fragmentários, mas a genética permite reconstruir uma imagem mais completa. Os genes da Idade do Ferro mostram uma forte continuidade com os da época campaniforme, mas também algumas influências pontuais de outras regiões das Ilhas Britânicas e da Europa. Os pictos, em particular, foram durante muito tempo mistério, mas estudos recentes mostram que geneticamente estavam vinculados às populações anteriores do território. A chegada dos romanos ao sul da Escócia no ano 124 DC não teve um grande impacto genético. Embora estabelecessem fortes caminhos e fronteiras como o Muro de Antonino, seu controle foi sempre limitado e breve. Diferentemente de outras partes do Império, onde os romanos deixaram uma marca genética duradoura, na Escócia seu legado foi mais arquitetônico que biológico. Alguns indivíduos de origem mediterrânea puderam estabelecer-se brevemente, mas a maioria da população manteve sua continuidade genética desde épocas anteriores. Durante a Alta Idade Média, entre os anos 300 e 900 DC, a Escócia começa a definir-se com maior clareza. Os pictos seguem presentes, especialmente no norte e nordeste, enquanto do oeste chegam os gaélicos, desde a Irlanda, trazendo sua língua e costumes. Estes grupos misturam-se e em alguns casos substituem-se, mas o resultado é uma identidade gaélica que começa a tomar força nas terras altas. Geneticamente, os varões gaélicos portavam variantes do cromossomo Y típicas do mundo celta, enquanto as mulheres conservavam linhagens mais antigas, uma prova da mistura progressiva entre migrantes e povoadores locais. Mas nenhuma história da Escócia estaria completa sem mencionar os vikings. A partir do ano 800 DC,
a Escócia converte-se em alvo de incursões e assentamentos provenientes da Escandinávia. Ilhas como as Órcadas, Shetland e as Hébridas experimentam uma migração maciça de famílias nórdicas. E não só homens guerreiros, mas também mulheres e crianças, que se estabeleceram e formaram comunidades estáveis. A marca genética é clara. Até metade do DNA de alguns habitantes modernos das ilhas pode rastrear-se até a Escandinávia. O idioma Norn, derivado do antigo nórdico, sobreviveu nessas zonas até tempos relativamente recentes. A nível cultural, a fusão entre o celta e o nórdico vê-se em tumbas, inscrições e objetos cotidianos, numa síntese que definiu a vida medieval no norte escocês. Hoje, a genética moderna permite rastrear toda esta história com uma precisão sem precedentes. O DNA mitocondrial, que se transmite por linha materna, e o cromossomo Y, herdado por via paterna, conservam sinais claros dessas migrações. Regiões como as Ilhas do Norte apresentam percentagens mais altas de ascendência viking, enquanto o Oeste mostra uma forte presença gaélica. Nas zonas mais remotas, ainda sobrevivem linhagens dos primeiros caçadores, enquanto os contatos posteriores com ingleses, normandos ou mesmo comerciantes flamengos deixaram traços pontuais em certas regiões. Mesmo eventos mais recentes, como as migrações forçadas durante as Island Clearances nos séculos XVIII e XIX, ajudaram a espalhar o DNA escocês pelo Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Graças aos testes genéticos modernos, milhares de pessoas puderam redescobrir suas origens, às vezes conectando com um ancestral específico, ou revelando raízes inesperadas que não aparecem nos documentos escritos. E embora ainda restem mistérios por resolver, como o verdadeiro idioma dos Pictos ou a magnitude real da migração gaélica, o certo é que a história genética da Escócia é tão rica quanto sua paisagem. Uma história que segue viva em cada célula de quem a herdou. Uma história tecida pela adaptação, a mistura, o movimento e a resistência. Porque, ao final, conhecer de onde viemos não só nos conecta com o passado, também nos dá uma nova forma de entender o presente. A genética não só explica quem somos, também nos dá pistas sobre quem podemos chegar a ser. Se este conteúdo deixou você com vontade de saber mais, inscreva-se e ative o sininho.